morte e vida no poder da língua. Não sei se você prestou atenção no que nós cantamos, porque tantas vezes nós falamos, cantamos tantas coisas e não percebemos a preciosidade daquilo que estamos falando. E nessa noite, baseado nesse tema, nós vamos conversar um pouquinho acerca desse órgão. Mas antes de falar desse órgão, é importante nós entendermos que tudo está conectado. Não tem ponta solta. Deus, ele se manifesta, ele mostra, ele fala. E quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para os acontecimentos, só um Deus que não perde o controle. Só um Deus soberano para ter esse controle, esse domínio sobre tudo. Porque a gente olha para a história, as coisas vão se encaixando. A gente olha para a história, a gente vê a liberação de palavras, de reis, de tudo. E tudo dentro do controle de Deus. E eu costumo dizer que na nossa vida não existe neutralidade. Porque tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vemos, está interligado. E as ações, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente executa, tem reflexo, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. E quando a gente olha alguns termos, algumas palavras, a gente vai ver que elas, sozinhas, elas têm o seu significado. A Bíblia vai dizer que nós não devemos ser... Vocês acham que ser bom é algo legal? Sim ou não? Ser bom? Sim? Ser sábio é algo legal? Sim. Mas a Bíblia vai dizer que nós não devemos ser demasiadamente bom, em algumas versões justo, e nem demasiadamente sábios. Está lá em Eclesiastes. Isso significa que ser bom, fazendo um trocadilho com a palavra, nem sempre é bom. Pode parecer estranho isso, mas a bondade é um dom de Deus, é um atributo de Deus revelado a nós. Mas a palavra vai dizer que se nós formos demasiadamente bons ou demasiadamente sábios, nós podemos nos destruir. Está lá em Eclesiastes 7:16. Que se nós formos assim, nós podemos nos destruir a nós mesmos. Sabe por quê, queridos? Porque a gente passa a achar que nós somos bons demais. Alguém pode dizer que eu sou bom, eu não. Porque quando a gente começa a olhar essas coisas, a gente acaba entrando em uma situação de altivez, de autossuficiência, e a gente acha que realmente a gente é bom. A gente acha que verdadeiramente a gente é sábio, que a gente é justo. E a gente esquece que nós só somos assim porque Deus permite sermos assim. Porque a palavra de Deus vai dizer que sem mim nada podeis fazer. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse órgão que é tão importante. Eu quero fazer uma conexão da parte física, biológica, falando da importância desse órgão e trazendo esse contexto espiritual.
Se os amados puderem abrir, existem diversos textos que vão falar sobre a língua. Obrigado. E um deles, quando a gente olha para Tiago 3, se eu não me engano, vai falar bastante sobre a língua, mas eu quero trazer lá no livro de Provérbios. Ainda não é, tá, Fábio? O texto que você falou, vou citar ele, mas Provérbios, capítulo 13, verso 3. Provérbios 13, verso 3. Porque nós vamos, à medida que formos falando, nós vamos imaginar e pensar pensa nisso por enquanto. Em que estágio estamos com a nossa boca? Essa é a palavra que eu quero começar a pensar com os amados. Em que estágio estamos com a nossa boca, a nossa língua? Guardem isso aí. Diz assim, amém? Provérbios 13, versículo 3, vai dizer assim: aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. Aquele que guarda a sua boca ou a sua língua, ele precisa tomar esse cuidado. Precisamos tomar cuidado com o que falamos. Aí a gente olha para Jesus e a gente vai imaginar um Jesus que tinha todo o poder, que tinha toda a autoridade, mas que falava pouco. Quando a gente olha a história, os milagres, as coisas que Jesus fez, a gente não vai ver um Jesus falastrão. Ele se divertia, ele estava lá junto, ele estava lá com os discípulos, mas ele tinha muito cuidado naquilo que ele ia falar. Sabe por quê, queridos? Porque ele vela pela palavra. Um exemplo talvez mais claro é quando as pessoas estão diante dele e levam uma mulher que tinha cometido um erro. E as pessoas, eu fico imaginando Jesus, a todo momento eles provocando Jesus. Porque na realidade os doutores da lei, os do Sinédrio, os fariseus, eles estavam a todo momento querendo pegar Jesus. As perguntas que eles faziam não era para ter uma resposta. É aquela pergunta retórica que a gente já sabe a resposta e eles não queriam uma resposta. O que eles queriam era pegar Jesus para que falasse: ah lá, não estou dizendo? E isso, queridos, acontece comigo e com você. Porque a todo momento, onde nós estamos, e nós não temos vergonha de carregar a Bíblia e de declarar que nós somos cristãos, mas a todo momento existem pessoas que estão ao nosso redor e perguntam sobre nós, não às vezes querendo uma resposta, mas querendo nos pegar, só para poder dizer: não disse? E Jesus, naquela situação, quando eles perguntam o que faremos, que ainda dizem, a lei de Moisés diz que tem que fazer isso. Aí Jesus, sábio como sempre, e Paulo vai dizer que nós temos, Paulo diz que temos que ser imitadores dele. Gente, Paulo é muito ousado. Será que eu e você teríamos coragem de falar isso? Sede meus imitadores. Ele não fala para olhar para Jesus, ele fala: olha para mim, me imitem, sede meus imitadores. Aí ele vai colocar o padrão: assim como eu sou de Cristo. Mas o primeiro padrão, ele não fala olha para Jesus, ele fala olha para mim, olha para a minha vida. E Jesus, ele naquele momento, ele
responde com uma pergunta. Ele só fala: quem de vocês for santinho? Quem de vocês não mente? Quem de vocês não comete qualquer pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Ele não responde à provocação, mas ele traz um questionamento, uma reflexão. E a todo momento que ele diz: Deus vai fazer isso com a gente. Mas e a língua? Como que nós lidamos com esse órgão? Eu quero trazer alguns conceitos e a gente comparar com a palavra. Olha o que diz aqui. A língua é um órgão muscular e sensorial revestido por uma mucosa localizada na cavidade oral. Ela é fundamental para o sistema digestório, respiratório. Olha só a importância de um órgão tão pequeno. Ela é importante para o sistema digestório, respiratório, atuando diretamente na mastigação, fonação, que é a fala, e no sentido do paladar. E eu quero trazer algumas características da língua, biológicas, para a gente conectar com as características espirituais daquilo que nós fazemos com esse órgão. O primeiro deles é que ela é uma estrutura muscular composta de 8 músculos e mede de 7,5 a 8 centímetros. E mesmo forte, Tiago 3,5, a parte A, vai dizer o seguinte: ela é forte, a nossa língua, ela é forte, ela é feita de 8 músculos e ela tem muitas das vezes o poder de ferir. Porque olha só, Tiago 3,5, a parte A vai dizer o seguinte: é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Olha só a coisa interessante que Tiago vai falar: que ele é um órgão muito pequeno, mas que tira onda, se gloria daquilo que ele é. É como se a língua falasse: eu sou poderoso, eu tenho poder, eu posso fazer várias coisas, eu posso trazer morte e vida, como foi ministrado aqui. Ela também atua no paladar. A superfície é coberta de 10.000 papilas gustativas, responsáveis por identificar sabores como doce, salgado, ácido, amargo. Quando identificamos, quando a gente identifica, nós deveríamos escolher como usar esse órgão. Olha só o que diz Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerão o seu fruto. Foi o que ministramos aqui. Morte e vida no poder da língua. Ela é um órgão que identifica tantas coisas e muitas das vezes nós não a controlamos. Ela participa da limpeza. Ela auxilia na limpeza natural dos dentes. Apesar de participar da limpeza dos dentes, a língua não consegue limpar o que foi dito. Só coisa interessante. Normalmente, quando estamos com algo no dente, a gente usa o que para limpar? A língua. Mas ela não consegue limpar aquilo que foi dito. Existe um ditado que diz o seguinte: 3 coisas nunca voltam: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra
pronunciado. Não volta. Não adianta você falar foi mal. Não adianta você falar desculpa. Não adianta você falar não era bem isso que eu queria falar. Depois que a palavra é lançada, ela não volta. E isso enfatiza a necessidade do cuidado e a sabedoria com que dizemos, pois a palavra dada é compromisso. Aquilo que a gente fala, aí eu volto no exemplo de Jesus. Ele falava pouco, porque ele sabia que se ele falasse, iria se cumprir. Alguns vão brincar que quando Jesus estava diante daquele túmulo e Lázaro estava lá morto, Jesus chega em frente àquele túmulo, as pessoas chorando, e ele fala para as pessoas tirarem a pedra. E alguns vão usar até em tom de brincadeira, mas tem um fundamento para isso, que quando ele chega naquele túmulo, que poderiam outras pessoas terem morrido e terem sido enterradas ali, ele chega, Lázaro, vem para fora. Porque se ele falasse, vem para fora, pode ser que todos os mortos viriam. Porque a palavra dele tem poder. Assim como a nossa. Não o mesmo poder, mas ela tem poder. Como nós lidamos, como que nós tratamos da nossa língua? Ela tem algo muito interessante também, que é a cicatrização. Ela possui alta vascularização, o que resulta em uma cura mais rápida de ferimentos. Apesar da alta capacidade de curar, de se curar, o que ela faz é difícil de curar nos outros. Mesmo que ela tenha uma facilidade para se curar, mas o que ela faz é difícil de curar em outras pessoas. 1 Samuel 1, 6 e 7 vai dizer o seguinte: em sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado seu ventre. E como ele assim o fazia ano após ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava, por isso chorava e não comia. O que eu estou falando aqui é da Penina e a Ana. Porque Eucana, ele tinha duas esposas, e uma delas não podia ter filhos. Só que a que não podia ter filhos era admirada pelo seu esposo. Quando ele ia oferecer sacrifício, ele dava uma porção maior para ela. E a outra, enciumada, a provocava. A Bíblia não vai dizer, mas me permite conjecturar, que a forma dela provocar era através da língua. E isso a feria, a ponto dela entrar no templo com a voz embargada, a ponto do sacerdote que estava ali pensar que ela estivesse bêbada, de tão afligida que ela estava e tão ferida que ela foi através da língua. Tiago 3:8 vai dizer o seguinte: mas a língua nenhum homem pode domar, é um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Biologicamente,
nós vamos dizer que é bom estarmos com a boca fechada. Durante o sono, por exemplo, é muito bom, porque a gente faz o nariz fazer o seu papel, que a respiração deveria ser pelo nariz. Então, manter a boca fechada fisicamente, biologicamente, é algo bom. Espiritualmente também. Será que as palavras que nós declaramos, que nós falamos, todas elas precisavam ser ditas? Será que vale a pena, no final de um discurso, eu falei aquilo que estava aqui, falei tudo? Será que vale a pena? Será que vale a pena muitas das vezes a gente desabafar e falar tudo para várias pessoas, menos para aquele que pode todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso? Eu não estou querendo dizer que a gente não deva conversar com os outros. A Bíblia vai falar isso. Para nós confessarmos as nossas lutas uns aos outros, para nós sermos curados, sermos sarados. Mas a cura vem quando nós revelamos e nós declaramos ao Senhor. Nesse mundo conectado que estamos, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Quer saber da vida de alguém? É só abrir o Instagram. E as pessoas se abrem de tal forma que às vezes a gente fica assustado com aquilo que as pessoas escrevem. E eu quero falar desse escrever como se fosse falar. E as redes parece que dá uma coragem maior para as pessoas falarem. Que parece que não tem ninguém ali me vendo, então aí que eu falo mesmo. Aí que eu desabafo mesmo. Aí que eu jogo indireta mesmo. E ultimamente não está nem sendo indireta, está sendo direta. E depois disso tudo a gente ainda fica, estou aliviado. Porque eu falei, isso estava agarrado um tempão em mim. Falei mesmo. Falei. Eu lembro que uma vez, eu brincando, conversando com minha esposa, ela não está aqui, eu fui dar uma caminhada hoje com a minha filha, encontrei até Camila. Ele chegou em casa, minha filha, antes de vir para cá, minha filha com febre. Estava caminhando, fomos andando, depois estava com febre. Eu falei, glória a Deus. Já entendi, Senhor, mas não vai parar não. Aí Sidneia, né, minha esposa, está lá com ela. Eu tenho certeza que já está bem. Porque eu penso e creio e vivo isso, que enquanto nós fazemos a obra, enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas. Eu ficar em casa, eu poderia ter passado, Camila, Esther está com febre, não vou poder vir. E ela queria vir ainda. Mas uma vez eu falando, né, com Sidneia. Sidneia falava assim, falei mesmo. Estava agarrado, eu falei. Aí eu brinquei com ela e falei, você tem que se libertar desse espírito de barraqueira. Eu vou regalar. Gente, vocês não vão falar isso com ela, tá? Tá brincando. Ela sabe, a gente já brincou, a gente já riu bastante sobre isso. Falei, você tem que se libertar desse espírito de barraqueira. Que ela pensou que eu fosse dar razão, porque ela tinha razão. Aquilo que ela estava falando, ela tinha razão. Aí a minha pergunta, queridos, para nós eu quero ter razão ou paz? Que às vezes a gente não consegue ter duas coisas não. Às vezes a gente não consegue ter razão e ter paz. Às vezes essas duas palavras não cabem na mesma frase. E eu, Eliezer, prefiro ter paz. Prefiro, tá bom. É esse pensamento que você tem sobre mim? Amém. Eu não sou assim, mas amém.
Ah, eu vou me justificar, eu tenho que explicar. Não vou perder meu tempo. Aí eu vou falar igual Neemias, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu estou construindo, estou reparando as brechas do muro e eu não posso parar. Os Sanbalates e Tobias que aparecem na nossa vida para querer nos trazer distração, e às vezes as justificativas que a gente usa através da língua, da boca, são distrações. E a gente para de olhar para a restauração do muro, a gente para de olhar para as coisas que Deus tem feito em nossa vida, porque a gente está querendo se defender. Deus é o meu juiz. Ele é o advogado fiel, como cantamos um louvor muito conhecido. Eu não preciso. Quem me justifica, quem me defende é o Senhor. E quando nós pensamos em como nós usamos a nossa língua, será que nós estamos usando a nossa língua mais para abençoar ou para amaldiçoar? Queridos, é duro o que eu vou falar, mas às vezes nós usamos a nossa boca, a nossa língua para amaldiçoar pessoas, para trazer feridas nas pessoas. E nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa. Porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Olha só outra coisa interessante da língua. Ela movimenta o alimento, ela facilita a mastigação, ela articula os sons. Ou seja, nós devemos extrair o melhor da língua. Porque ela faz tanta coisa. E qual tem que ser o nosso papel guardando a língua? É a gente extrair o que ela tem de melhor. Sem a língua, os sons não saem. Sem a língua, a degustação, a digestão, não acontece de uma forma eficaz. Então, se ela tem tanta importância, como nós estamos usando? E eu falei no início que eu quero trazer essa reflexão. Em que estágio cada um de nós está? Eu quero falar aqui de 3 estágios. Que nós vimos que a língua, ela pode ser bênção ou maldição. Vimos que nós não podemos voltar atrás naquilo que nós falamos. Mas a minha pergunta é: em que estágio você está? Enquanto eu for falar sobre cada um desses 3 estágios, eu queria que você pedisse ao Senhor a mesma coisa que Davi pediu quando ele declara: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. É ousado fazer isso. Porque quando a gente pede para o Senhor sondar o nosso coração, para saber se a gente está fazendo alguma coisa de errado, Ele sonda. E pode ser que o que Ele revele a mim e a você seja algo que vai doer o nosso coração. Pode ser que a gente vai entender e a gente vai pensar: poxa, eu achei que eu estava servindo ao Senhor e eu não estou. Eu pensei que eu estava sendo alguém relevante na obra do Senhor, e não é bem assim. Então, antes de eu falar dos 3 estágios, eu queria te pedir isso: que se você tiver essa ousadia, que você pedisse ao Senhor nessa noite: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Para depois eu poder falar desses 3 estágios que cada um de nós pode estar.
Primeiro estágio. Fala sem pensar. Será que é esse o estágio que eu e você estamos? Que a gente fala sem pensar? Porque eu costumo brincar que quando a gente vai falar algo, precisa acontecer esse caminho. Precisa vir daqui ou do coração, mas precisa fazer isso aqui, ó. Ele não pode fazer isso aqui, ó. Porque a palavra vai dizer que o nosso coração é como? Enganoso. Então, não pode ser esse caminho. Sai daqui e vai para lá. Quem faz isso aqui, está nesse primeiro estágio. Fala sem pensar. Qual deve ser o caminho? Deve ser esse aqui, ó. Ele vem daqui, vai lá em cima, aí sim sai. Porque quando ele vai lá em cima, a gente pensa, será que eu devo falar? Será que vai abençoar a vida de alguém? Nós falamos aqui. Como fui impactado de ver o poder de Deus e o amor que Deus tem por essa família. Deus ama demais a família de vocês. E o projeto, o plano que Ele tem na família de vocês, o que as pessoas estão fazendo por vocês é o amor de Deus revelado. Porque às vezes a gente fica olhando assim, poxa, fulano está me abençoando. Não é fulano que está te abençoando, é Deus que está te abençoando. É o amor dele revelado através de nós. Não ia nem falar isso, mas o Deus, ele ama a gente e ele usa a gente para refletir o amor dele. Deus, ele pode sair do céu e derramar. Ele pode, eu estou precisando de um fogão. E Deus pode, ele tem poder para falar, apareça um fogão. E o fogão aparecer. E você ser abençoado com esse fogão. Mas o modus operandi de Deus, você sabe o que? É Ele usar alguém para te abençoar e te dar aquele fogão. Sabe por quê? Porque quando alguém te dá esse fogão, essa pessoa está sendo abençoada. Porque a Bíblia vai dizer que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Mas quando nós entendemos que a língua, ela tem essa função, nós precisamos entender qual é, se estamos nesse estágio. Se o nosso estágio está da gente falar o que a gente pensa. Da gente desabafar logo. De eu não refletir e não ter, é isso que eu ia falar acerca dessa família, de não ter a empatia. Da gente não se colocar no lugar do outro, porque às vezes o outro não está preparado para ouvir até uma verdade. Às vezes, nós temos que ter essa sensibilidade de perguntar, Senhor, é para eu falar? Essa pessoa está pronta para ouvir? Esse é o primeiro estágio. Se você se identificou com esse estágio aí, vai pensando. Segundo estágio, mantém a boca fechada. Não fala. Eu quero cuidar e eu não vou falar. Vou me segurar. Mas eu não vou falar. Porque se eu falar eu posso ferir. Pode ser que eu fale algo sem a intenção de machucar e eu machuque alguém. Então qual é a solução? Não falo. Que eu fico quieto. Se eu falo sem pensar, pode ser que eu fale algo e eu me arrependa depois. Mesmo pensando, pensei, mas não vou falar nada. Talvez seja melhor. Porque se você não falar nada, você não vai trazer morte. Então, pode ser que você e eu esteja nesse estágio. O estágio de ficar calado. Não vou falar nada. Porque eu não quero ferir ninguém, eu não quero machucar ninguém. Falar sem pensar
Não é o melhor caminho. E ficar de boca fechada? Será que é o melhor caminho? O que vocês acham? Vamos interagir um pouquinho. Vocês acham que é o melhor caminho? Quando a gente está assim, a gente fala logo assim, né? Para complicar o pregador, a gente fala, depende. E depende mesmo. Porque manter a boca fechada só evita, olha olha o tema, morte e vida. Se eu mantenho a minha boca fechada, eu evito o quê? A morte. Mas não faça a segunda parte. Morte e vida. Se não conseguimos ainda fazer, ir lá, refletir, para sair, mantenha a boquinha fechada. Mas não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é o terceiro estágio. É o que eu espero que cada um de nós esteja. Que é controlar. Aí sim, nós vamos ter a possibilidade de fazer a segunda parte, que é da vida. Se eu fico quieto, eu evito a morte. Só que não é isso que Deus quer. Deus quer que a minha e a sua boca sejam um instrumento para abençoar. Olha só o que diz Tiago 3. Se vocês quiserem acompanhar. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos. Muitas vezes, se algum homem não tropeça em palavras, este é um homem perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Eu vou continuar lendo, mas olha esse estágio que a gente chega de controlar a língua. A Bíblia vai dizer que para a gente controlar todo o nosso corpo, antes a gente precisa controlar a nossa língua. Aí o texto continua. Ora, nós colocamos freio na boca dos cavalos, para que possam nos obedecer. E dirigimos todo o seu corpo. Vede também os navios, que embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos por um leme bem pequeno, por aqueles que os governam. Assim também, a língua é um pequeno órgão. Gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques em um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo fogo do inferno. É forte e pesado. Porque todos os tipos de feras e aves e serpentes e de coisas do mar é domada e tem sido domada pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à imagem semelhante de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Aí vem o conselho. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim.
não convém que essas coisas sejam assim. Ele vai falar, Tiago vai declarar, de quantas coisas a língua faz de ruim. E ele vai dizer que é difícil de domar. Mas ele fala lá no início que o homem que não tropeça em palavras, este é um homem perfeito. Este é um bom homem, esse é um homem reto, é um homem de caráter. Então, se ele está afirmando isso, queridos, ele diz para mim e para você que é possível. Nós conseguimos dominar a nossa língua. Nós podemos fazer isso. Porque se nós não fizermos, queridos, o inverso do que a gente declarou e a gente falou aqui, de abençoar, de sermos pessoas que vão abençoar outras pessoas, nós seremos pessoas que vão amaldiçoar outras pessoas. Em que estágio nós estamos? Falamos sem pensar? Somos covardes e mantemos a nossa boca fechada quando é para a gente falar? Ou a gente consegue controlar esse órgão tão pequeno, mas que pode contaminar todo o nosso corpo? O texto continua e ele vai dizer o seguinte: será possível da mesma fonte jorrar água boa e água ruim? Como vamos afirmar, e eu tenho certeza que todos aqui, se eu fosse perguntar a cada um de vocês, todos falariam sem sombra de dúvidas que amam a Deus. Não tenho dúvida disso. Que todos nós declararíamos que nós amamos a Deus. Mas como nós podemos amar a Deus e não amar a criação dele, que somos nós, que somos outros? Será que estamos sendo hipócritas? Será que temos declarado coisas e não estamos vivendo isso? Eu não quero ser rude, mas eu não posso deixar de falar aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Porque às vezes nós usamos a nossa língua para afastar as pessoas de Cristo. Nossa boca pode ser o motivo de alguém ir para o inferno. Aquilo que a gente declara pode ser o motivo de alguém não ter aquilo que nós temos, que é a certeza da nossa salvação. E não era, hoje é feriado, era para ser um clima mais leve, mas a culpa foi de Camille, foi ela que me passou o tempo. E glória a Deus por isso. Porque nós não viemos e não estamos aqui, eu tenho certeza que cada um de vocês não veio aqui para ter o seu ego massageado, para dizer que você é vencedor, que você vai ganhar, que você é a menina dos olhos do Senhor. Somos sim. Mas não é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós amamos a palavra do Senhor. E se não amarmos sermos corrigidos, a gente precisa rever os nossos conceitos. Porque a correção do Senhor é a pura revelação do seu amor. Deixa eu repetir. A correção do Senhor é a pura revelação do seu amor. Porque a Bíblia vai dizer que Deus corrige a quem Ele... E se Ele ama, Ele corrige. Então a correção, o puxar a orelha, o trazer uma reflexão a gente, é porque Deus nos ama tanto, que Ele quer que nós abençoemos outras pessoas.
Eu quero, com a permissão de Camille e Jefferson, fazer uma oração. Eu quero te pedir que você baixasse sua cabeça. Se você quiser se colocar de pé, se você quiser ficar sentado, não tem problema. Mas eu queria que você revelasse, que você falasse para o Senhor qual estágio você está. Não é para ninguém, é para o Senhor. E se você está num estágio que você entende que precisa melhorar, se você fala demais, se você às vezes é motivo de, mesmo sem perceber, de contenda, se você às vezes não tem sido covarde, não tem falado aquilo que Deus tem ministrado e às vezes ficado de boca fechada quando era para você falar, eu quero fazer uma oração com e por vocês. Porque eu também estou nesse estágio. Eu comentei no domingo, quando eu preguei lá na igreja, e eu comentei que eu saí de um ambiente tão gostoso, um ambiente como esse, de presença de Deus, a gente sentir Deus e ser algo quase que palpável. E quando eu saí desse ambiente, numa igreja onde nós estávamos, eu saí de lá, e a minha sensação, Flávia, era, eu saí de lá e cheguei em casa e falei, Senhor, cheguei em casa não, ainda estava vindo. Eu falei, Senhor, eu sou uma farsa? Será que eu realmente tenho vivido isso que eu tenho falado? Será que as pessoas têm olhado para mim e têm visto realmente quem eu sou? Ou será que eu estou enganando as pessoas? Ou será que eu estou vivendo uma vida errada? E por fora todo mundo olha e diz, lá vai o servo do Senhor. Eu perguntei isso para Deus. Falei, Senhor, ao mesmo tempo eu fiz duas coisas. Eu perguntei e pedi, Senhor, não me deixa ser uma farsa. Não me deixe que as pessoas olhem para mim e vejam uma casca e no meu interior seja algo totalmente diferente. E essa sinceridade que eu queria incentivar você a ter nessa noite. E de falar para o Senhor, faça a sua oração pessoal nesse momento. Declare para o Senhor que estágio que você está. Declare para o Senhor aquilo que você precisa fazer. Declare para o Senhor se você realmente tem sido uma voz que Ele pode contar. Será que Jesus pode contar comigo e com você? Será que quando a gente fala aqui, posso contar com você, a gente levanta a mão e diz, eis-me aqui, envia-me a mim? Será que isso é verdade? Eu quero que você faça essa oração pessoal, antes de eu orar. Porque Deus nos trouxe aqui, queridos, nessa noite, para falar que Ele conta conosco. Para falar que a obra dele é feita, é realizada pelo poder, pela glória, pela majestade, os anjos, mas Ele conta conosco. Ele conta com cada um de nós. E Ele quer que cada um de nós estejamos aptos. Porque Ele está investindo em nós. Ele fez um investimento pesado lá naquela cruz, nos dando a habilitação de sermos chamados de filhos de Deus. Nós passamos por alguns estágios. Criatura, quando fomos gerados, servos, amigos, até se tornarmos filhos.
E Ele é o nosso Pai. É o nosso Pai que quer nos ajudar nas nossas dificuldades. E pode ser que a nossa dificuldade nessa noite seja a gente controlar a nossa língua. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Pai, diante da Tua presença gloriosa, presença essa, Deus, que tantas pessoas queriam ter. Aqui estão, Deus, pessoas que as circunstâncias não têm sido positivas. Pessoas passando por tantas dificuldades, mas que estão em paz. Porque existe uma paz que ela excede todo entendimento. Uma paz que nós não conseguimos explicar. Uma paz em meio à guerra, em meio à tempestade. É a mesma paz que fez com que o Teu Filho, Pai, dormisse naquele barco enquanto a tempestade, enquanto tudo ao redor, enquanto as circunstâncias estavam desfavoráveis. E a minha primeira oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a dormir nesse barco, mesmo que seja revolto, a descansar no Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que enquanto o Senhor está no barco, ali a calmaria, mesmo diante da tempestade. E nessa mesma oração, Pai, eu te imploro. Eu sei que o Senhor já falou com os seus filhos, com cada um de nós, comigo também, Pai, acerca da maneira, Pai, a qual devemos lidar com a nossa língua, Pai. Oh, Paizinho, nos ajuda, Senhor. Nós reconhecemos que muitas das vezes é difícil. Nós reconhecemos que muitas das vezes, Pai, nós queremos falar, Pai. Muitas das vezes nós queremos desabafar, nós queremos, ó Deus, nos defender, nós queremos, ó Deus, mostrar para aquela pessoa o quanto ela está errada, Senhor. Oh, Deus. Mas nesta noite, Pai, eu te peço que o Senhor venha nos ajudar a controlar a nossa língua, a começar em mim, Pai. Ajuda-me, Senhor, a controlar a minha língua, Senhor. Pai, eu não quero ser, Pai, motivo de tropeço, Senhor. Pai, eu não quero ser, Pai, o portador de maldição para a vida das pessoas. E assim eu tenho certeza que meus irmãos também não querem. Então nos ajuda, Pai. Ó Deus, se não conseguimos refrear a nossa língua, nos ajuda. Se não conseguimos, ó Pai, falar muitas vezes o que é para falar, nos ajuda. Oh Espírito Santo, que o Senhor venha trazer discernimento, para que nós saibamos, ó Deus, o momento certo de falar e o momento certo de calar. Porque como diz em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de calar. Nos ajuda, Senhor, a entender esse tempo, para que nós possamos verdadeiramente, Pai, trazer vida através da nossa voz, através da nossa boca, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que cada um dos seus filhos que aqui estão serão portadores de boas novas, ó Pai, através do Teu Espírito, ó Pai.
Eu profetizo em nome de Jesus que a boca dos meus irmãos, ó Pai, será usada para abençoar pessoas, ó Deus. Será usada, Deus, para trazer vida, Senhor. Mas para isso, Deus, mais uma vez, eu te imploro que o Senhor venha nos ajudar, para que, através de nós, o Seu nome seja glorificado. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Deus, obrigado pela vida do Éferson, da Camille, do Cauã, da Leane. Deus, como somos gratos a Deus por essa família, Senhor, que tem aberto esse lugar, Senhor, para que vidas, ó Deus, sejam restauradas, ó Pai. Oh Jesus, que o Senhor venha fazer na vida deles, ó Pai, aquilo que eles não conseguem. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que enquanto eles estiverem cuidando das suas coisas, o Senhor venha visitar, ó Deus, a Leane, o Cauã, o Everson, a Camille, Senhor, e trazer, Deus, essa paz que excede todo entendimento. Nós, como igreja aqui representada, sem bandeira denominacional, como igreja nós declaramos e nós abençoamos a vida desta família, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Transforma-me conforme
agradecer pela tua palavra trazida aos nossos corações, porque antes mesmo de sair dos nossos lábios esse tema já estava no teu coração para esta noite, porque o Senhor queria falar com muitos aqui, para não dizer com todos. Todos somos falhos, Deus, todos temos dificuldade, mesmo que não seja em todos os momentos, mas em algum momento, de controlar a nossa língua. Quando nos deparamos com uma situação difícil dentro da nossa casa, quantas vezes perdemos o controle da nossa língua no trânsito, Deus, que é tão difícil. Deus, precisamos de Ti. Precisamos, ó Pai, que o Senhor venha com a Tua misericórdia e nos ajude a verdadeiramente controlarmos esse órgão tão pequeno, Pai, mas que pode fazer um estrago tão grande, que pode matar vidas emocionalmente, espiritualmente e levar à morte física também. Senhor, nos ajuda a usar a nossa boca, os nossos lábios, a nossa língua para abençoar dentro da nossa casa em primeiro lugar, para abençoar os nossos vizinhos, para abençoar o nosso município, o nosso prefeito, ó Deus, mesmo que não seja ele aquilo com quem sonhamos, ó Deus, mas foi o Senhor quem permitiu ele estar nesse poder, ó Pai, e que nós possamos clamar pela vida dele, pela vida dos nossos familiares, daqueles que estão ao redor, declarando vida em todo tempo, declarando bênção em todo tempo. Nos ajuda a melhorar, ó Pai, nós queremos melhorar, nos ajuda, Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida do teu servo, Senhor, com o coração tão aberto, atendeu a este convite para falar dessa palavra que não é fácil, é difícil e não poderia ser qualquer pessoa, e ele atendeu, ó Deus, de tão bom grado. Deus, eu te louvo e eu te exalto pela vida do irmão Eliezer, que tem se colocado tão disponível à tua obra, ao teu trabalho, para pregar o teu evangelho. Ele, a sua esposa, os seus filhos são uma bênção nas nossas vidas, são bênção na vida da tua igreja, na vida da escola, por onde eles passam no trabalho, eles têm sido vida, têm sido farol, e nós te agradecemos, ó Pai, e que possamos juntos, Senhor, iluminar esta cidade, trazendo a tua palavra através do nosso testemunho. Obrigada mais uma vez por cada vida que veio a este lugar nesta noite. Essa casa é tua, não é nossa, Pai. Nossas vidas pertencem ao Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, a cada um guarda no trajeto de volta, e continue durante esta semana toda conosco, e continuemos, Deus, nessa semana a viver dentro do teu propósito, vivendo milagres esta semana. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.